Minha amiga e meu amigo, no decorrer dessa semana, o presidente Lula recebeu aqui no Brasil o presidente francês, Emmanuel Macron. E a agenda pública, o que se viu foi uma visita na Amazônia e no Rio de Janeiro a inauguração, lançamento de um submarino de propulsão nuclear que foi produzido em parceria Brasil-França. A imprensa tradicional se limitou tão somente em divulgar essa agenda pública, a visita na Amazônia para tratar da questão do meio ambiente e o lançamento de um submarino. Só, senhoras e senhores, que acontece quanto às redes sociais, esta focou em outro fato, nas piruagem da Janja, a primeira-dama, agarrando de uma forma um tanto quanto estranha e sem pudor ou classe o presidente Emmanuel Macron, e isso deu margens para especulações, memes e discussões nas redes sociais. Ou seja, a imprensa tradicional focou na agenda Amazônia Submarino. As redes sociais num comportamento de pombagira da Janja. Mas uma coisa, ninguém parou para comentar, nem as redes sociais e nem a imprensa tradicional. Teve uma pauta que não veio a público entre Emmanuel Macron e Lula, que foi a principal razão da vinda do presidente francês ao Brasil. Isso, senhores. Macron veio pedir a Lula para que rompesse a parceria com Vladimir Putin, presidente da Rússia, se colocando contra a Rússia no seu conflito bélico com a Ucrânia. Ele veio pedir isso. E a imprensa, se não sabe, deveria saber. Se sabe e não divulgou porque é desonesta intelectualmente. Esta é a principal razão da vinda de Macron ao Brasil. Ele quer arrastar o Brasil para um conflito. Ele quer tirar o Brasil da condição tradicional de neutralidade. Ele quer que Lula tome lado nessa questão Ucrânia-Rússia. Os próprios países europeus e os Estados Unidos já entenderam a intenção de Macron. O que ele quer com isso? O Macron fala em botar soldados na Ucrânia para afrontar os russos. Ele quer afrontar os russos. Ele quer um conflito com Putin, sob a alegação da defesa da Ucrânia, dizendo que Putin não pode ganhar esse conflito. Olha aqui, minha amiga e meu amigo. A Rússia de Vladimir Putin já ganhou esse conflito entre Ucrânia e Rússia há muito tempo. E a Rússia não venceu, não foi só a Ucrânia, não venceu, foi a OTAN. Um ajuntado de 32 países, incluindo Estados Unidos. A Rússia já saiu vencedora desse conflito. E agora Macron quer convencer os líderes mundiais a fazer uma aliança liderada por ele para afrontar a Rússia. Aí você pensa, está preocupado com a Ucrânia? Não está preocupado com a Ucrânia. Ele quer afrontar a Rússia para se vingar de Putin. E eu explico por quê. Ele quer usar os líderes de outros países, arrastar esses países para uma causa que é dele, Macron, França. Eu explico. A França, há 300 anos, vinha dominando e colonizando
vários países da África. Muitos deles se tornaram independentes depois de conflito civil, bélico, armado, como foi o caso da Argélia. Porém, até 2 anos atrás, isso 300 anos de colonização, até 2 anos atrás, a França tinha sob o seu domínio 14 países africanos que eram colonizados pela África. Esses países eram obrigados a mandar os seus soldados para brigar em nome da França toda vez que a França entrava em uma guerra. Você acha que quando a França vai para o Iraque, quando a França vai para o Afeganistão, quando a França vai no conflito da Líbia, você acha que eles mandaram os soldados deles? Não, não. Foram soldados de países africanos que têm esse acordo para lutar em nome deles. Para se ter ideia, 60% da reserva cambial desses países, ou seja, tudo que eles produzem em dinheiro, eles são obrigados a depositar em bancos franceses. Como tudo que está debaixo da terra e em cima dela, nesses países, eles são obrigados a vender para a França, exclusivamente para a França. E se a França não quiser o produto, só ela pode autorizar esses países a vender para um outro país. É assim com petróleo, com gás, com urânio, com todas as riquezas minerais e vegetais. 14 países escravos da França. Tudo lá pertence a empresas francesas, a empresas de água, de energia, de transporte, tudo. Até que, há 2 anos atrás, alguns líderes desses países resolveram se levantar contra essa colonização, não aceitar mais o domínio da França. E foram os países Gabão, Mali, Burkina Faso, Guiné, Níger e Chad. Esses países botaram o governo francês com seu exército, que tinha suas bases militares dentro desses países, para correr. E o exemplo mais emblemático, a maior prova de resistência, ficou por conta de Burkina Faso, um paísinho africano em que um capitão de apenas 33 anos, de nome Ibrahim Traoré, liderou uma resistência e a expulsão dos franceses. O que é que todos esses países que eu falei têm em comum? Eles fizeram essa revolta, botando os franceses para correr, e celebraram parceria com a Rússia de Vladimir Putin. A Rússia de Vladimir Putin apoiou esses países a botar os franceses para correr. E agora, por essa razão, a França está declinando, está deixando de existir. A sua economia está em frangalhos. Os agricultores já estão em paralisação, em greve, há meses. Há meses. E o Macron não sabe o que fazer. Eles estão à beira de uma eleição parlamentar na França. O partido dele corre o risco de tomar uma lapada por causa desses atropelos. A França está descendo de ladeira abaixo. A França não pertence mais aos franceses, pertence aos africanos e aos muçulmanos. Enquanto os franceses estão casando homem com homem, mulher com mulher, não procriando, os africanos que lá estão, os árabes, os muçulmanos que lá estão fazendo filhos aos montes. É uma média de 10 filhos por vagina. É uma média de 10 filhos por vagina. Estão tomando conta da França. Emmanuel Macron está desesperado. O que ele quer é arrastar o Brasil de Lula, a Europa,
a OTAN sobre a falsa alegação de que está defendendo a Ucrânia, mas na verdade ele quer se vingar de Putin, porque Putin está ajudando os presidentes africanos a expulsar a França daqueles países. Então, senhoras e senhores, nós precisamos ver a coisa além das aparências. As redes sociais é muito emotiva, é muita emoção e pouca razão. Não é só a esquerda, é a direita também. Ficaram muito focados num abraço que Macron deu na Janja. Mas a razão não é essa, o risco não é esse. Macron, como um bom francês que é, ele tem um casamento de fachada com a socialite, quando na verdade ele tem um relacionamento extraconjugal com um homem, um radialista, lá de Paris. Então o risco não é esse. Nós temos que ver, repito, além das aparências. A França está descendo de ladeira abaixo, quer levar o Brasil junto. Se a gente bem conhece esse frouxo do Lula, ele vai ceder. Essa é a história, minha amiga e meu amigo, que a imprensa tradicional não conta. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal. Cabo Elson.